Olá, caros alunos, caras alunas, vamos a mais um momento de estudos. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar um gênero jornalístico, a notícia. A notícia que é um gênero muito procurado, seja para satisfazer curiosidades, seja em busca de entretenimento ou ainda para atualizar-se. A notícia é um gênero jornalístico que será encontrado em alguns suportes, como jornais e revistas impressos, telejornais, internet, rádio, blogs. É muito comum também o compartilhamento de notícias pelo telefone, através de redes sociais como WhatsApp, Facebook e Twitter. Se fôssemos resumir, a duas palavras o que seria a notícia, colocaríamos em destaque duas características principais, que é o fato e a informação. A notícia sempre vai apresentar acontecimentos verídicos, ou seja, haverá a presença de fatos e informações as quais as pessoas estão constantemente em busca. Vale lembrar que só será notícia aquilo que é novo. Aquilo que é uma novidade será sempre procurado pelos ouvintes, telespectadores ou leitores. Por isso que algumas notícias tendem a tornarem-se velhas, elas têm uma data de validade, porque a partir do momento em que não é mais uma novidade, em que não é algo novo, as pessoas que a procuram deixa de ser notícia, podendo ser desenvolvida por um outro gênero textual, como é o caso da reportagem, do artigo de opinião, entre outros. As notícias sempre trarão alguns assuntos como esporte, violência, educação, cultura, bolsa de valores. Esse gênero jornalístico informativo tem a grande missão de levar às pessoas esses acontecimentos, esses fatos que fazem parte da nossa convivência diária. Vamos agora a algumas características básicas desse gênero textual. A linguagem utilizada nas notícias será uma linguagem formal. Haverá algumas situações, como em caso de revistas ou seções que são voltadas especialmente para jovens e crianças, que é possível fazer uso de uma linguagem mais lúdica, uma linguagem mais descontraída e, às vezes, até mais voltada um pouco para a informalidade no intuito de atingir esse público leitor. Porém, em algumas seções de jornais que tratam, por exemplo, de saúde, de educação, cujo público-alvo são pessoas que têm uma instrução maior, a notícia será veiculada através de uma linguagem formal, bem elaborada e de acordo com os preceitos estabelecidos pela gramática normativa. Trata-se de um texto impessoal e imparcial. Mas o que é impessoal e imparcial? Impessoal é o texto escrito em terceira pessoa, quando os verbos remetem-se a pronomes como ele, ela, eles ou elas, nós estamos utilizando a terceira pessoa. É imparcial, tendo em vista de que ela não toma para si um lado da história. Ou seja, quem escreve uma notícia não vai defender um determinado ponto de vista, mas se limitará a demonstrar fatos e acontecimentos tal qual eles aconteceram. Trata-se de um texto objetivo, claro e direto. As melhores notícias são aquelas que conseguem comunicar mais em um texto menor, ou seja, aqueles textos que conseguem ser objetivos, claros, transmitir informação de uma maneira muito precisa e eficiente. As notícias apresentam uma estrutura fixa. Normalmente nós encontraremos, a primeira parte de uma notícia é o título, Em capas de jornais, de revistas, esse título vai assumir a função de manchete. Vale lembrar que há uma diferença entre título e manchete. Enquanto o título, ele tenta resumir, passar uma ideia daquilo que vai estar na notícia, a manchete é um texto mais enfático, mais atrativo.
Tá? Então, a estrutura desse texto, né, a primeira parte será este título. Logo na sequência, nós temos o subtítulo, que pode ser chamado também de olho da notícia. Nessa parte da notícia, nós teremos uma complementação da ideia que foi sugerida pelo título. Depois teremos o corpo. O corpo da notícia vai iniciar-se pelo lead. O lead, que é o primeiro parágrafo, o qual vai responder algumas perguntas, como o que, com quem, onde, por quê e quando. Essas perguntas, elas não são respondidas necessariamente em todas as notícias. Algumas perguntas, como por quê, muitas vezes não consegue ser respondida em virtude de não se ter essa fonte de informação a respeito da causa que levou ao acontecimento noticiado. É muito importante que se tenha uma atenção toda especial à referência das notícias, ou seja, que você procure saber quem é o responsável pela divulgação daquela notícia, quem é o autor. Então é sempre bom fazermos uma consulta a essa fonte, de onde veio essa notícia, no intuito de nos certificarmos que se trata de uma notícia verdadeira. Essa ação de procurarmos essa referência, o autor, a veracidade dos fatos, é muito importante para que não sejam propagadas as fake news, as notícias falsas, que estão com uma grande força nos veículos de comunicação, de uma maneira mais específica nas redes sociais. Tá? Então é sempre importante que você leia mais de uma notícia a respeito do mesmo assunto que você procura, a fim de certificar-se que os fatos apresentados nessa notícia são realmente verdadeiros. Vocês terão a oportunidade de consultar no material exemplo de algumas notícias. Eu peço que vocês analisem a estrutura, que vocês consigam perceber o título, o subtítulo, o corpo, atentem para o lead, que é o primeiro parágrafo do corpo da notícia. Tentem perceber os questionamentos como onde, por quê, com quem, quando, a fim de que vocês consigam inteirar-se do conteúdo que faz parte deste gênero. Atentem também para as características do gênero textual, notícia, que vai estar presente nos exemplos lá do material. Vejam a questão da linguagem, se de fato é formal, a presença da imparcialidade, da impessoalidade. E eu gostaria também de chamar a atenção de vocês para o fato da objetividade do gênero notícia. O texto ele não vai apresentar opiniões de quem escreve, porém a escolha de palavras muitas vezes acaba por deixar transparecer um pouco da opinião de quem escreveu a notícia, como alguns modalizadores discursivos, como é importante, é imprescindível, é inegável. Esses tipos de modalizadores acabam manifestando a opinião do autor. Mas vejam que não trata-se de uma opinião que vai influenciar na veracidade do fato, mas de uma maneira implícita, um pouco da visão de quem escreveu a notícia. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o gênero jornalístico notícia, que ao analisarem notícias consigam perceber essas características e essa estrutura que tratamos agora há pouco. Tenham todos um bom estudo e qualquer dúvida, entrem em contato com seu professor. Até mais!